Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar com você sobre assunto que considero de grande relevância em função da minha longa experiência aconselhando executivos em todos os níveis em sua transição de carreira. Um período difícil, um período que gera inquietude, desconfiança, insegurança, medo e estresse. É tanto que sempre que me refiro ao período da transição de carreira, eu comparo a viagem de um peregrino no deserto, o qual caminha dia após dia, até encontrar o oásis, onde lá encontrará frutos, sombra e abundância de água. Tenho visto ao longo da minha experiência que muitos profissionais, em todos os níveis, têm desprezado este assunto. Eles não têm dado grande importância à construção de relacionamentos fortes, verdadeiros, autênticos. Comumente, eles só procuram a outra pessoa quando eles precisam, quando eles necessitam. E comumente, as portas se mantêm fechadas para eles, porque eles se comportam como o dono do camelo, que leva o camelo para a fonte. E depois que vê a sede saciada, ele faz o seu caminho, vai embora e nunca mais volta. Ou a semelhança daqueles indivíduos que foram curados por Cristo, 10. Tempos depois, somente um voltou para agradecer a Cristo pelo milagre efetuado. E Cristo pergunta: para onde foram? Aonde estão os outros 9? Por esse motivo, eu quero dizer para você que você deve intensificar o máximo que você puder. Você deve enriquecer o máximo que você puder a sua rede de relacionamento. Para isso, alguns fatores simples poderão lhe ajudar ao longo de sua carreira profissional. A primeira coisa é: sugiro que você almoce com seu par, com seu chefe, com outros membros de sua organização, pelo menos uma vez por semana. Não seja aquele que almoça sozinho ou sempre com as mesmas pessoas. Isso é um grande erro. É tanto que recentemente surgiu no Brasil um livro interessante, eu tive a oportunidade de ler em inglês, onde o título do livro era Never Eat Alone, nunca coma sozinho. Essa frase me marcou muito. Daí porque eu estou sugerindo para você que sempre que você puder, pelo menos uma vez por semana, convide uma pessoa da organização para almoçar com você. Uma segunda coisa que eu sugiro é que você visite o seu par, o seu superior imediato, em sua sala de trabalho. E gaste ali pelo menos entre 5 e 10 minutos conversando sobre assuntos rotineiros. Não precisa conversar sobre um negócio, mas você pode, nos dias atuais, conversar sobre política, sobre as pesquisas eleitorais. Você pode falar sobre aqueles candidatos que têm chances de ganhar a eleição, ou até mesmo aqueles que certamente serão jogados para fora do caminho da Câmara Federal, ou do Senado, ou da governança de do Estado, ou até mesmo da presidência da República. Esse é um hábito muito interessante, muito interessante. Uma terceira questão que eu sugiro que você faça é a seguinte: sempre que você estiver andando nos corredores de sua organização, ou sempre que você parar na cafeteria para tomar água, ou no salão, alguns chamam até salão da alegria, que você cumprimente aquelas pessoas, que você sorria para elas, que você aperte a mão, pergunte como ela está, como está o seu dia, como está o seu trabalho, como está a sua família, seu esposo, seus filhos, coisas que possam trazer você para perto
daquelas pessoas com as quais você trabalha. Uma outra coisa que eu acho de fundamental importância é: aproveite os diálogos, as conversas, as reuniões, até mesmo fora da empresa, para que as pessoas o conheçam melhor, a sua formação acadêmica, o seu background familiar, os seus hobbies, os projetos que já desenvolveu, os resultados que obteve, um pouco também dos seus planos, mas nunca diga abertamente qual é o seu objetivo de vida, até que ele seja concretizado. Essas conversas do dia a dia, elas certamente fortalecem a sua rede de relacionamento. Sempre que eu viajo aos Estados Unidos, eu fico muito atento àquelas pessoas que passam nas calçadas, que você cruza no shopping, que você cruza na igreja, que você cruza na universidade. Em geral, todas elas lhe dão bom dia, good morning. Outras lhe perguntam como você está. Isso é um ato comum numa sociedade evoluída. No Brasil, em geral, quando você entra no elevador, as pessoas baixam a cabeça ou então elas ficam digitando no telefone para não cumprimentá-lo. Isso é uma falta de educação tremenda. Portanto, cumprimente as pessoas, converse com as pessoas e sorria, porque o sorriso, como você sabe, quebra todas as barreiras. Uma outra coisa importante também que eu sugiro é que você deva participar das atividades sociais de sua organização. Agora, cuidado para não se transformar em arroz de festa. Como eu sempre digo, seja o último a chegar e o primeiro a sair. Por quê? Porque você, de certa forma, tem um novo compromisso a cumprir lá fora. Daí porque você não pode ficar muito tempo. Mas participe da festa de final de ano, de um aniversário, batizado de um subordinado, ou de um par, ou qualquer outra coisa que faça com que você amplie o seu leque social. Nos aniversários, em dias festivos, eu sugiro que você mande uma mensagem, principalmente hoje que você tem o acesso ao Facebook, você tem acesso à internet, que você mande um pequeno e-mail, uma pequena mensagem felicitando e desejando-lhe muito sucesso, uma longa vida, muito sucesso e uma carreira promissora e brilhante. Isso tem um poder tremendo na construção de relacionamentos fortes. Uma outra coisa que eu sugiro é que você use ou que você cultive o hábito de enviar clipes. Uma matéria que você leu num jornal, que você ouviu no noticiário, na televisão, que você ouviu no rádio, numa revista, recorte se você puder e mande para uma pessoa que talvez você ache que tem interesse em receber essa notícia. Eu estou aconselhando atualmente um executivo, um médico de uma grande organização, das maiores do mundo, em seu trabalho de coaching executivo. Ontem, quando ele veio para o escritório, eu tinha lido uma matéria muito interessante sobre a discussão da vitamina D e também do indivíduo que estava capitaneando esse desenvolvimento da vitamina D, aconselhando o uso da vitamina D para a cura de diferentes tipos de doenças. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar se ele tinha lido essa matéria. Quando ele disse não, eu puxei e dei para ele e disse: não apenas leia, mas mande também para todos aqueles médicos, aproximadamente acho que 10, que estão sob a sua orientação. Então é de extrema importância você cultivar o hábito do clipping. Eu pelo menos faço muito isso com meus clientes em transição de carreira, em outplacement, aqueles que estão fazendo coaching executivo, o assessment, ou também para os meus clientes nas organizações. Isso tem um poder tremendo, porque muitas vezes ele pode necessitar naquele momento daquela informação que você está suprindo. Portanto, seja hábil, fique atento e cultive relacionamentos. Eu acredito que você já leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do grande Dale Carnegie. Esse é um livro fantástico
Ele foi escrito na década de 30, mas até hoje, na minha opinião pessoal, é o melhor livro já escrito sobre o assunto. Se você não leu, leia-o, porque lá você vai aprender. Naturalmente que existe, eu tenho aqui no meu escritório pelo menos uns 50 livros sobre a questão da importância do network. Um dos maiores que eu tenho deve ter aproximadamente 600 páginas, que é de uma pesquisadora da Universidade de Harvard. Um livro com o título de Pull, P-U-L-L. Então, tudo isso vai facilitar com que você enriqueça a você mesmo, bem como também os seus relacionamentos. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Ou, se você preferir, me manda um e-mail, macedo@gutenberg.com.br. Você pode criticar o meu trabalho, você pode fornecer dados para uma possível apresentação, a discussão de um determinado assunto, e eu farei assim com grande satisfação, com grande alegria. E se você está nos vendo pela primeira vez, saiba que nós estamos no mercado de trabalho há 40 anos, conduzindo projetos de outplacement, fomos pioneiros na área de coaching executivo, começamos essa atividade em 1986, com o título de In-Placement, fazemos assessment, fazemos aconselhamento de carreira e também, com frequência, palestramos nas organizações sobre assuntos variados e, em especial, sobre aqueles assuntos que têm um domínio, que têm autoridade para falar sobre. Portanto, visite o nosso site, leia os nossos artigos, as entrevistas que são feitas com executivos em transição de carreira, depoimentos, entre tantos e tantos outros trabalhos que objetivam fortalecer a sua carreira, tirar você da zona de conforto e dizer para você arriscar. Eu sugiro que você acompanhe essa série de artigos que estou escrevendo sobre como alcançar os seus objetivos de carreira. Nesta semana eu escrevi sobre a importância de você deixar a zona de conforto imediatamente e também arriscar. O da próxima semana, basicamente, já está pronto, onde eu falo sobre preocupações, adversidades, e as quais você deve superar. E para enfatizar o assunto, eu digo que você foi contratado para trabalhar duro e suportar toda a pressão que a organização lhe impõe. Isso fará de você um profissional diferenciado. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!